boa tarde e feliz sábado. Bem-vindos à classe VIP com o professor Vicente. Se você veio para estudar a Bíblia, se você veio para estudar a palavra, você está no lugar certo. Aqui você vai estudar a palavra, aqui você vai aprender a ter conhecimento bíblico. Bem, sejam todos bem-vindos à classe VIP. Estamos agora com um estudo maravilhoso, um estudo fantástico essa temporada. Estamos estudando como estudar as profecias da Bíblia. Como estudar as profecias bíblicas. E essas profecias são estudadas por meio de alusões, imagens e símbolos. E você, querido, você, querida, vai tirar a dúvida. Se você tem dúvidas sobre as profecias bíblicas, sobre os animais simbólicos, se você tem dúvidas sobre os 144 mil, se você tem dúvidas sobre Cristo, o Cordeiro, vai tirar a tua dúvida, porque aqui nós estamos estudando como, de fato, conhecer melhor, nos aprofundar melhor na profecia. E você, querido, você, querida, que está conosco, saiba que esta temporada é uma temporada muito maravilhosa, é uma temporada muito especial, porque estamos estudando algo profundo, algo que realmente merece que a gente debruce sobre a Bíblia para estudar. Mas antes de começarmos, eu quero pedir uma ajudinha, a você. Eu quero pedir a você, querido, querida, que nos assiste, que deixe aí o seu like. Por que deixar o like? É importante explicar. O YouTube entende que o material é útil e esse material então é entregue para mais pessoas. Aqui no canal existe muita gente, mas poucas pessoas estão recebendo porque está faltando like. Nos ajude aí com o like, por favor, nos ajude com o like. Outra coisa importante, coloque o seu comentário, coloque então perguntas para que a gente então possa trocar essa ideia e se integrar cada vez mais. E você é de fato o nosso convidado VIP, o nosso convidado especial. Bem, por isso eu não devo me esquecer também de pedir que você se inscreva no canal, nos ajude se inscrevendo no canal. Estamos estudando esta semana um estudo especial, compreendendo o sacrifício. Alguma vez você já ouviu alguém dizer assim, sacrifício não é importante, sacrifício já passou, sacrifício não valia nada. É importante que você então entenda o verdadeiro lugar do sacrifício. Por isso então, aqui, esta semana, o estudo dessa semana vai trabalhar sobre isso. Mas antes que comecemos a nos aprofundar no estudo, vamos convidar então o professor Espírito Santo para que ele esteja aqui nos dirigindo e então possamos entender melhor a tua palavra. Eterno e bondoso Deus, pedimos que o Senhor nos oriente, nos ilumine e nos guie no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá então para o nosso verso para memorizar. Então pegue a sua Bíblia aí e então vamos lá para o verso de memorizar de hoje. É um verso maravilhoso, muito maravilhoso, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 4, que diz assim: E cantaram um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a língua, povo e nação. Louvado seja Deus! Que maravilha! Então, olha só o que a mensagem do Apocalipse está dizendo para mim e para você. Que, de fato, Jesus era digno de abrir o livro do Testamento, porque ele comprou com o seu sangue povos de todas as tribos, línguas e nações. E você, querido, está incluído nisso, eu estou incluído nisso. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, não por prata, não por ouro, como dizia Pedro, que do ponto de vista humano não é desgastável,
mas do ponto de vista divino é totalmente desgastável, é descartável, mas pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi Ele, querido, que morreu e deu a sua vida por nós. Portanto, Ele é digno de abrir o livro, Ele é digno de desatar o selo, porque Ele comprou com o seu sangue todos nós para Deus. É o que diz aqui então Apocalipse capítulo 5, este que é digno, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque Ele morreu por nós, por nossos pecados e para nos salvar. E aqui está em Apocalipse capítulo 5, verso 9. Bem, é importante que você, querido, entenda qual o objetivo do estudo dessa semana. O estudo dessa semana está falando sobre sacrifícios. Possivelmente, você já deve ter ouvido a expressão que se encontra em João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É possível, se você é um irmão católico, que você tenha ouvido o padre falar isso várias vezes na missa, mas o sentido desta palavra, o que realmente significa esta palavra? Bem, vamos entender aqui as questões ligadas ao sacrifício. Estudaremos tema ligado aos sacrifícios do Antigo Testamento e o que eles significavam, para quem eles apontavam e qual era realmente a utilidade dos sacrifícios de animais ali no período em que nós chamamos do Antigo Testamento, o período então da Aliança Antiga. Bem, para isso precisamos compreender cada passo, qual era o plano de Deus para chegar até o que nós temos hoje, que é então o preciosíssimo sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado por cada um de nós. Bem, vamos então adentrando no nosso estudo. Na parte de domingo, nos fala sacrifícios inúteis. Bem, possivelmente você deve pensar assim, bem, aqueles sacrifícios eram inúteis porque várias vezes, inclusive no Antigo Testamento, há momentos em que os profetas falam contra o sacrifício. E então, como a gente pode entender a utilidade desse sacrifício? Bem, querido, bem querida, você que está nos acompanhando vai lembrar de algumas passagens bíblicas, mas eu vou voltar aqui então à introdução, porque eu tenho um pouco costume de dar o conteúdo bíblico que nós estamos estudando. E hoje eu não fiz isso. Então eu vou voltar aqui à introdução para trazer para você o conteúdo bíblico que nós estamos estudando. Bem, as leituras da semana. Isaías capítulo 1, versículo 2 a 15. Hebreus capítulo 10, versículo 3 a 10. Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 11. 1 Coríntios 5, 7. Ageu capítulo 2, versículo 7 a 9. Isaías capítulo 6, de 1 a 5. E Apocalipse capítulo 4, de 7 a 11. Bom, todas essas passagens formam então o conjunto daquilo que vamos estudar, o conteúdo bíblico que vamos estudar essa semana, para então abrir a nossa mente sobre aquilo que a Bíblia cita, a Bíblia faz alusões, a Bíblia mostra imagens e símbolos para que você entenda melhor as profecias da Bíblia. Bem, então agora vamos para a parte de domingo, falando então sobre sacrifício inútil. Bem, o profeta Isaías, no capítulo 1, do verso 2 a 15, faz então ali uma descrição da situação das pessoas que levavam sacrifício. E os holocaustos, então, Deus ali os rejeita. Deus os rejeita porque naquela situação eles não estavam de acordo com a vontade de Deus. Então Deus os rejeitou. Mas quando a gente vai para Isaías 56, versos 6 e 7, ali Deus diz que ele vai aceitar o sacrifício e que a casa de oração dele era para todos os povos. Porque ali então há uma orientação divina com respeito aos sacrifícios, porque os sacrifícios tinham um objetivo.
E ali então Deus não rejeita, mas ele aceita. No Salmo, o Salmo também 51, verso 17, ali então Deus aceita o sacrifício e ele aceita então ali, neste Salmo messiânico, o sacrifício do próprio Cristo que assim viria. Bem, como já falei de Cristo, é importante notar que Deus ele pode aceitar e rejeitar sacrifício. E isso não acontece só aqui nessa parte de Isaías, ou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Desde o começo foi assim. Deus instituiu o sacrifício. E o sacrifício deveria apontar para Jesus. O sacrifício deveria então ser aquilo que Deus gostaria que fosse. Deus gostaria que o sacrifício apontasse para um inocente que então um dia levaria a carga da humanidade, a culpa da humanidade e salvaria a humanidade. Por isso, o sacrifício deveria ser um cordeiro. Mas veja, queridos, o primeiro sacrifício lá em Gênesis capítulo 4 nos fala que Abel trouxe o sacrifício conforme Deus havia então pedido, o sacrifício de um animal. Mas Caim quis inovar e trouxe então sacrifício por meio de frutos da terra. A princípio, parece até que a implicância de Deus com Caim. Quando a gente diz assim, Abel era pastor de ovelha e Caim era agricultor, então cada um trouxe do que tinha. Mas, queridos, não é esse o problema. Deus instituiu que deveria ser cordeiro, porque o cordeiro apontava aquilo que deveria acontecer, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Deus disse para Adão e Eva que no dia que eles comessem do fruto morreriam. Então é algo muito sério. Então Deus estava falando ali sobre a questão do pecado e não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. E era necessário então, na figura daquele cordeirinho, que eles estivessem então manifestando fé no Messias que havia de vir mais tarde. E esse Messias, nós já sabemos, é Jesus. E aí, queridos, Caim não fez assim. Caim resolveu fazer da maneira dele. Deus não podia aceitar o sacrifício de Caim porque não era um sacrifício. Era, na verdade, a sua vontade querendo se sobrepor à vontade de Deus. E Deus, então, rejeitou o sacrifício de Caim, porque o sacrifício de Caim não era em conformidade com aquilo que Deus gostaria que fosse. O coração de Caim não estava entregue a Deus. O coração e a mente de Caim não estavam interessados em aprender a vontade de Deus. Por isso, então, Deus rejeitou o seu sacrifício porque não condizia com aquilo que Deus esperava para apresentar, então, o sacrifício de todos os sacrifícios, que era o sacrifício do Messias. Bem, na parte de segunda-feira, nós temos aí sangue de touros e de bodes. Talvez você lembre dessa expressão. É uma expressão do escritor à carta de Hebreus, que alguns advogam ser Paulo, outros Apolo, etc. Eu prefiro defender que seja Paulo, ou então um escritor anônimo. E ali então, o escritor aos Hebreus, ele nos diz que sacrifício de touros e de bodes não poderia livrar as pessoas da consciência de pecado. Bem, muitos criticam os sacrifícios do Antigo Testamento. E muitos dizem que aquele sacrifício era uma matança de animais que não tinham um determinado objetivo. Ou até dizem que a salvação era pelas obras, por não entenderem bem o que significava aquilo. Bem, na verdade, por meio dos sacrifícios do santuário, Deus ensinou para o seu povo no Antigo Testamento o Evangelho em símbolo. Deus, então, deu para eles o Evangelho, antecipou, como o apóstolo Paulo mesmo diria, pré-anunciou o Evangelho por meio dos símbolos do santuário. E aí, querido, e aí, querida, Deus tinha uma ideia. Os sacrifícios, muitos dizem que era cruel, outros dizem que era algo injusto, pegar um animalzinho e matar, e vários animais ao longo dos anos. Então isso era injusto, mas Deus queria realmente que o homem entendesse isso. Deus queria que o homem entendesse que para que ele se salvasse, teria que acontecer algo que, do ponto de vista legal, seria até considerado injusto, porque era uma pessoa inocente, era então uma pessoa
que nunca pecou, que deveria morrer pelos pecadores. Por isso, então, aquele animal que não havia cometido nenhum pecado, o cordeirinho sem defeito, sem mácula, deveria então representar, simbolizar aquele que deveria morrer pelos nossos pecados. E era injusto que um animalzinho que não fez nada pagasse então pelas pessoas, mas era apenas um símbolo do verdadeiro, o verdadeiro que iria pagar então o preço pelas pessoas, que seria então no futuro Jesus Cristo, que teria então uma morte cruel na cruz do Calvário e seria então colocado no meu lugar e no seu lugar, cumprindo assim o papel de sacrifício perfeito. Bem, na terça-feira, nós vemos sobre o Cordeiro Pascal. Bem, essa expressão Cordeiro Pascal, ou Cordeiro da Páscoa, ela advém lá do Antigo Testamento, justamente de Êxodo capítulo 12, quando então Deus arranca seu povo com braço forte da terra do Egito, das mãos de Faraó, e coloca então o seu povo em liberdade. Ali, no Êxodo, o povo de Deus encontra-se com a liberdade e com a plenitude da salvação. Aquilo também era um modelo, aquilo também era uma espécie de sombra que apontava para o futuro. O Cordeiro Pascal também é símbolo de Cristo. E nós podemos ver que a palavra de Deus, ela apresenta somente no livro de Apocalipse cerca de 30 vezes Jesus como Cordeiro, mostrando que, ou melhor, fazendo alusão a tudo aquilo que o santuário do Antigo Testamento mostrava, que tinha que haver um cordeiro, um sacrifício para morrer pelos pecadores. E então o Apocalipse mostra que esse cordeiro é Jesus. João, no Apocalipse, não cita Gênesis, não cita Êxodo, não cita Levítico, mas ele faz uma alusão a tudo aquilo que então Moisés falara no seu Pentateuco, na Torá, para que as pessoas soubessem que Jesus era o cumprimento profético daquele que havia de morrer pelos nossos pecados. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Lá em Isaías 53, versos 7 e 8, diz que ele era o cordeiro que foi levado para o matadouro e como ovelha muda ele não abriu a sua boca. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo, fazendo então uma comparação, fazendo uma analogia entre aquilo que havia no Antigo Testamento e o sacrifício de Jesus, ele diz assim: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Cristo é a nossa Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa é Cristo trazendo a libertação. E Apocalipse capítulo 5, verso 6 diz que ele é digno, que ele é o Cordeiro que esteve morto, mas agora está vivo para então trazer a vitória para todos nós. Que coisa maravilhosa, queridos, quando nós nos deparamos com essa simbologia gostosa, com essa simbologia que nos leva a conhecer mais e mais a vontade de Deus. Passamos então para a parte de quarta-feira, que tem assim Jesus no seu templo. Veja, querido, veja, querida, havia então muito significado a questão do sacrifício. E o templo era o lugar máximo, o templo era o centro da adoração no Antigo Testamento. Era ali que se desenvolvia todo o sacrifício. Era ali então que o Shekinah se apresentava, Deus se apresentava ali sobre então a Arca da Aliança. E depois então, queridos, que o tabernáculo chegou ao seu limite, no período então de Davi, no período então do seu filho Salomão, é construído o templo e a glória do templo é manifesta. E na inauguração do templo, Deus então demonstra a sua presença descendo com um Shekinah maravilhoso e fazendo com que as pessoas pudessem perceber a presença gloriosa de Deus. Então, o templo de Salomão, ele contava com a suntuosidade da sua construção, todo em mármore, em marfim, e ele contava também, o templo de Salomão contava também, além da sua gloriosa construção, com detalhes em ouro, em prata e etc., ele contava com mais que tudo isso, o mais importante, a presença, a manifestação espiritual do poder de Deus, o Shekinah. Mas sabe, queridos, aquele templo, por orgulho,
por vaidade, por apostasia, por pecado, aquele templo foi derrubado, aquele templo foi destruído pelos babilônicos. E depois então de 70 anos, ele foi reconstruído no governo então de Neemias, a partir do governo de Neemias e Esdras. E ali então os profetas, Ageu, os profetas então ali Zacarias, Malaquias, falaram muitas coisas que deveriam acontecer naquele tempo. E nós temos então, querido, uma passagem muito bonita do profeta Ageu, lá no capítulo 2, versículo de 7 a 9, que diz que a glória daquele segundo templo seria então maior que a do primeiro templo. Sabe, queridos, quem viu a construção daquele templo e estava vendo então a construção daquele outro templo, aqueles talvez que já estivessem avançado em idade, mas que ainda poderiam lembrar, os filhos ainda pequenos e podiam lembrar de alguma coisa da construção daquele templo, sabia que o segundo templo, a sua glória não era realmente comparável à glória do primeiro templo. Mas aí o profeta disse que viria então a coisa preciosa, viria então o desejado de todas as nações e estariam no templo. Sabe, querido, sabe, querida, o templo se tornou glorioso e poderoso porque Jesus andava então naquele templo. Aquele templo que foi então construído no período de Neemias, aquele templo que foi construído então ali por Neemias e Esdras e que foi então reformado mais tarde por Herodes, não chegava aos pés do templo de Salomão, mas ele tinha a presença viva, gloriosa do Criador do universo, do Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou entre nós. Ele, Jesus, o desejado de todas as nações, estava naquele templo, então irradiando luz e dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Também ele dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta. Jesus fez daquele templo muito mais glorioso do que o primeiro templo de Salomão, porque a sua presença, a sua vida, deu vida àquele templo. Mas, queridos, aquele templo também foi derrubado em 70 pelo imperador romano, porque os judeus rejeitaram Jesus. Infelizmente, quando a gente fala os judeus, eu quero dizer então as autoridades do judaísmo, porque muitos judeus aceitaram Jesus. Seus discípulos eram judeus, muitos sacerdotes seguiam a fé, muitos discípulos posterior a eles também eram judeus. A igreja primitiva em Jerusalém era muito grande, muito forte, mas as autoridades dos judeus rejeitaram Jesus. E para se cumprir as profecias de Daniel e as profecias de Jesus, em 70 aquele templo foi derrubado. Mas há um templo que jamais será derrubado, o templo do próprio Jesus, porque ele disse que ele seria entregue depois de 3 dias. Ele levantaria o templo, e o templo do seu corpo foi levantado e se ergueu e está hoje no santuário celestial, intercedendo por nós, sendo ele, queridos, a própria vítima, o próprio sacrifício vivo, apresentando as suas mãos que foram feridas pelos cravos, e ao mesmo tempo, queridos, ele apresentando as suas mãos feridas pelos cravos, ele está lá também como sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você, completando o trabalho e trazendo para nós o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Bem, queridos, na quinta-feira nós temos por que criaste todas as coisas. Em Ezequiel capítulo 1, verso 26, Isaías 6, de 1 a 5 e Apocalipse 4, de 7 a 11, nos falam sobre o trono de Deus e de um personagem maravilhoso que está sentado no trono, que é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Ele se revelou para Isaías, ele se revelou para Ezequiel e ele se revelou para João no Apocalipse. E ele se revela hoje para você por meio do Espírito Santo. Deus quer que você saiba, meu querido, minha querida, que ele está sentado no trono. Há rumores de guerra, há rumores de fim do mundo, há rumores de terceira guerra mundial, há rumores de instabilidade econômica, há rumores de problemas pessoais, problemas conjugais. Nada disso deve ofuscar o seu olhar
para aquele que está sentado no trono. A palavra de Deus diz lá em Abacuque 2:20 que o Senhor está sentado no seu santo trono. Cale-se diante dele toda a terra. Tudo está sob controle. Nada fugirá ao controle de Deus. No tempo certo, o que há de acontecer, acontecerá. O sacrifício vivo de Jesus, que foi aceito lá nos céus, então será recompensado com a vinda do próprio Senhor Jesus para colher os primeiros frutos da terra. E você e eu precisamos estar então nessa colheita, queridos. Colheita que vai nos abençoar para sempre, nos dando o impacto da vida eterna. Bem, querido, bem querida, recomendo para você o estudo do livro Patriarcas e Profetas e peço a você que leia a página 39 da edição de 2022. Deus tem um plano maravilhoso em sua vida e o verdadeiro sacrifício de todos os tempos foi Jesus. Ele sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro Cordeiro apresentado do Gênesis ao Apocalipse, aquele que foi morto desde a fundação do mundo, aquele que cobriu Adão e Eva. Há também de nos cobrir com a sua bandeira do príncipe, a sua bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, nos trazendo então, queridos, alívio e salvação eterna para todos sempre. E você, aceita o sacrifício de Cristo? Aceita que aquela morte lá na cruz do Calvário fazia parte então de um trabalho que já havia profeticamente sendo dito por Deus para alcançar você e te dar a sua salvação? Você aceita a salvação? Você aceita então a Jesus Cristo como sacrifício vivo para te dar a vida eterna? Se você aceita, levante a mão e diga amém. Deus te abençoe ricamente. Deus cubra você com a sua graça, que você seja realmente alcançado pelo poder do Espírito Santo. E se você aceita, ore comigo. Eterno e bondoso Deus, toma em tuas mãos esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, esse idoso, essa idosa, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, pois ele aceitou agora a Jesus como o seu sacrifício suficiente por todos os seus pecados. Em nome de Jesus mesmo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus esteja com você e que você tenha um bom resto de sábado e uma feliz semana. Forte abraço, não esqueça, hein? Deixe o seu like, faça o seu comentário. Deus seja louvado. Inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro.